boa noite, crianças da Chamar Kids. Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, para passar a lição número 2 do nosso livro, da turma 8 e 12. Nós queremos falar hoje sobre uma parábola. Na semana passada, o professor Costa ensinou para vocês o que são parábolas. Lembram? Porque nesse livro agora, nós vamos estudar sobre as parábolas que estão lá no Novo Testamento, nos evangelhos, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você está pronto? Então, a lição de hoje vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Pois é, trigo todo mundo sabe o que é, né? Trigo é aquela planta de onde a gente tira a farinha de trigo para fazer o nosso pão de todo dia. Que delícia! É feito de trigo. Trigo é uma coisa bem comum do nosso dia a dia. Também aquela bolachinha que a gente gosta de comer. É feita de trigo, de farinha de trigo. O trigo, ele era muito comum também lá nos tempos de Jesus. Por isso, então, que Jesus usou uma parábola de algo bem comum para explicar as coisas do reino de Deus. Porque Jesus, como que ele fazia para ensinar os discípulos dele? Para que todo mundo conseguisse entender o que Jesus estava ensinando, ele pegava coisas do dia a dia, comuns das pessoas, para explicar coisas do reino de Deus. Por isso que ele usou o trigo, que era uma coisa muito comum. Ok, até aqui tudo bem, certo? Então agora nós vamos fazer a leitura do capítulo da nossa lição, que está lá em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. Se você que está agora me assistindo aqui nessa aula, tiver a sua Bíblia em casa, corre lá agora e pega ela e faça a sua leitura junto comigo. Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus lhe contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não. Porque se tirar o joio, vocês poderiam também arrancar o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o trigo e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no seu celeiro. Aqui fala que no mesmo campo nasceu o joio e o trigo. Bom, o trigo a gente já falou, né? Aquele negócio para fazer pão, né? Da farinha de trigo, da bolacha. Mas e o joio? Já ouviu falar? Já pensou sobre isso? O que será que é o joio? Eu vou ensinar para você. O joio é uma planta que é muito parecida com o trigo. Ela é tão semelhante ao trigo que quando as plantas estão nascendo lá no campo, ela pode ser facilmente confundida. Ela tem a aparência exatamente igual ao trigo. Só é possível descobrir a diferença entre o joio e o trigo na hora que chegar a colheita, porque o joio ele não dá fruto. Somente o trigo é que dá o seu fruto. Agora eu quero fazer uma brincadeira com você aqui. Vamos ver aqui uma coisa que eu trouxe aqui. Aqui eu tenho 2 ovos. Esse ovo aqui,
Olha bem ele. Vou colocar bem pertinho da câmera, hein? Olha bem ele. Será que esse ovo, ele está cozido ou cru? O que você acha? E aqui o outro? E esse outro aqui? Vou colocar bem perto. Esse outro aqui, será que ele está cozido ou cru? Como que nós vamos saber a diferença? Cozido, cru, cru, cozido, 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 cru, cru, cozido. Como a gente vai saber? Nesse momento agora, com os 2 ovos inteiros, não tem como a gente saber a diferença. A gente só vai perceber a diferença no momento que nós quebrarmos os ovos e ver aquilo que tem dentro. E é sobre isso que Jesus estava falando. Nós vemos que existem muitas pessoas que têm aparência de cristão, que se parece com pessoas que seguem Jesus. Mas na verdade eu vou te contar um segredo. Tem só aparência. Não é cristão de verdade. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, ou seja, é ser um imitador, um discípulo de Jesus, que segue os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas pessoas, assim como esse ovo, têm aparência de ovo cozido, mas se você quebrar dentro, é molinho, molinho e está cru. Era isso que Jesus estava querendo dizer, que no meio, muitas vezes, das pessoas, existem algumas pessoas que se parecem com cristãos. Mas como que a gente vai saber se algumas pessoas estão sendo cristãos de verdade ou não? Pela aparência, não tem como a gente saber. Igual os 2 ovos, né? Não tem como saber. Mas pelos frutos e por aquilo que nós trazemos dentro de nós é que nós podemos ver a diferença. E aquilo que nós carregamos dentro de nós, aquilo que nós trazemos no nosso coração, se verdadeiramente Jesus habita no nosso coração, quando nós abrirmos a nossa boca, o que vai sair? Palavras bondosas, palavras que não machucam, palavras que não ferem. Não vai sair xingamentos, não vai sair palavrões. Se nós formos cristãos de verdade, então nós seremos obedientes aos nossos pais, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós seguiremos os passos de Jesus. Vamos agir com misericórdia com as pessoas, vamos ter paz com todos, vamos ajudar o próximo, vamos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é ser um verdadeiro cristão. Falar que é cristão e viver como se não fosse cristão é a mesma coisa que dizer que é joio plantado no meio do trigo. Mas quando vier a colheita, vai se saber a diferença. Ou seja, quando chegar o dia que Jesus voltar para nos buscar, ali vai ser visto a diferença. Quem tiver dado bons frutos, vai ficar com Jesus. Quem não tiver dado bons frutos, não vai ficar com Jesus. Então, não vale a pena ser um cristão só de aparência. Precisamos ser cristãos de verdade, pequenos cristos, que são imitadores de Jesus. E assim, nós vamos ser, sim, premiados para estar com Jesus por toda a eternidade. E ainda a palavra de Deus nos diz, lá em Salmo 1, que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho das pessoas que não seguem Jesus, mas aquelas pessoas que têm prazer na lei do Senhor, essas são felizes. Aquelas pessoas que não seguem o conselho dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essas pessoas serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que dão o seu fruto na estação certa e cujas folhagens não murcham. Então eu quero incentivar você a ser um pequeno Cristo, ser como Jesus, não ser um cristão de aparência, mas ser um cristão de essência, um cristão de verdade. Guarde essa palavra no seu coração, guarde essa lição, converse com seus pais sobre isso, pergunte a eles se eles sabem o que é joio e o que Jesus estava querendo ensinar através dessa parábola. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra por aqui. Um beijo, fiquem com Deus.